E se eu te dissesse que você pode hoje caminhar exatamente onde Jesus caminhou? Que as pedras que testemunharam milagres ainda estão lá, esperando por você? Neste momento, 5 lugares santos permanecem de pé, desafiando o tempo, confirmando cada palavra das Escrituras. E o último deles guarda uma revelação que vai tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou. Bem-vindo a uma jornada onde a fé encontra a história, onde as páginas da Bíblia ganham endereço, coordenadas, textura. Muitos perguntam: será que tudo isso realmente aconteceu? Será que os relatos sagrados têm fundamento na realidade? A resposta está preservada em 5 lugares extraordinários que resistiram a impérios, guerras e milênios. Hoje, vamos visitar juntos esses locais sagrados que ainda existem, que você pode tocar, fotografar, pisar. Lugares onde arqueólogos encontraram evidências que fazem os céticos silenciarem e os fiéis se ajoelharem. Cada um desses sítios é uma carta de amor de Deus para a humanidade, dizendo: eu estive aqui, eu agi aqui, e minha palavra é verdadeira. Prepare seu coração. Esta não é apenas uma aula de história, é um convite para fortalecer sua fé através das marcas físicas que o Eterno deixou na terra. E quando chegarmos ao 5º lugar, você entenderá por que a presença de Deus nunca foi uma abstração, mas uma realidade tangível que atravessa gerações. Feche os olhos comigo por um instante e imagine. Estamos voando sobre a Terra Santa, sobre Israel, essa faixa estreita de território entre o Mediterrâneo e o deserto da Jordânia. Do alto, vemos colinas douradas pelo sol, oliveiras centenárias curvadas pelo tempo, pedras calcárias que refletem a luz como testemunhas silenciosas. Primeiro, descemos sobre Jerusalém, a cidade santa. Vemos muros de pedra cor de mel, estreitas vielas de paralelepípedo onde ecoam 3.000 anos de orações. Ali, no coração da cidade antiga, ergue-se o Monte do Templo, majestoso e controverso, onde o ouro do passado ainda brilha na memória coletiva. Seguimos para o norte, atravessando colinas da Galileia, onde o verde contrasta com o marrom do deserto. Chegamos a Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, na verdade um lago imenso de águas azuis que mudam de cor conforme a hora do dia. Ruínas de basalto negro emergem entre flores silvestres. Aqui, o vento ainda sopra como soprava quando redes de pesca eram lançadas. Mais ao sul, adentramos o deserto da Judéia. A paisagem muda, rochas áridas, cânions profundos, silêncio absoluto. Nas encostas íngremes acima do Mar Morto, cavernas escuras se abrem como bocas guardiãs de segredos milenares. É em Qumran que nosso terceiro destino nos aguarda, onde o pó do deserto preservou o impensável. Voltamos a Jerusalém, mas desta vez descemos ao nível das ruas. Sob a cidade moderna, há camadas e camadas de história. Escavações revelaram degraus de pedra polidos por milhões de pés, cisternas antigas, muros de fortificação. E há um reservatório, um tanque cercado por colunas, onde a água ainda ecoa memórias de cura e misericórdia. Por fim, nossa jornada nos leva a um lugar que muitos cristãos consideram o coração da fé. Uma igreja construída sobre rocha viva, onde milhões de peregrinos já se ajoelharam em lágrimas. Não vou revelar ainda qual é, mas posso garantir que quando chegarmos lá, você sentirá o peso da eternidade. Esses 5 lugares não são lendas. Eles têm GPS, horários de visitação, guardas, placas explicativas. E cada um deles confirma, com evidências palpáveis, que a Bíblia não é um livro de fábulas, mas o registro fiel da intervenção divina na história humana. Vamos começar pelo local mais antigo da nossa lista, o Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental, em Jerusalém. Esse muro não é apenas uma parede, é o último vestígio visível do Segundo Templo, construído por Herodes,
o Grande, aproximadamente no ano 20 antes de Cristo. Quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 d.C., cumprindo a profecia de Jesus em Mateus 24, esse muro permaneceu. Durante séculos foi soterrado e esquecido. Mas escavações arqueológicas conduzidas especialmente a partir de 1967 revelaram suas fundações originais, pedras gigantescas de mais de 400 toneladas, colocadas com uma precisão que desafia a engenharia moderna. Nosso segundo lugar é Cafarnaum, a cidade de Jesus. Durante séculos, sua localização exata era debatida. Foi somente no final do século XIX que exploradores franciscanos identificaram as ruínas na costa noroeste do Mar da Galileia. Escavações meticulosas, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, revelaram uma sinagoga de basalto negro datada do primeiro século, exatamente o período em que Jesus pregava. E logo abaixo dessa sinagoga, arqueólogos encontraram os restos de uma casa venerada desde os primeiros séculos cristãos, como a casa de Pedro. O terceiro tesouro são os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um jovem pastor beduíno jogou uma pedra numa caverna em Qumran e ouviu o som de algo quebrando. Dentro, encontrou jarros de cerâmica contendo rolos de pergaminho com mais de 2.000 anos. Entre 1947 e 1956, 11 cavernas revelaram cerca de 900 manuscritos, incluindo cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento. Esses documentos, preservados pelo clima seco do deserto, são 1000 anos mais antigos que qualquer cópia bíblica conhecida até então. Especialistas do mundo inteiro, judeus, cristãos, agnósticos, examinaram os textos e chegaram à mesma conclusão. O texto bíblico que temos hoje é extraordinariamente fiel aos originais. Nosso quarto destino é o tanque de Betesda, mencionado no Evangelho de João. Durante séculos, céticos zombaram dessa história, dizendo que tal lugar nunca existiu, que era apenas simbolismo. Até que, em escavações realizadas no século XIX e ampliadas no século XX, arqueólogos descobriram no coração de Jerusalém exatamente o que João descreveu. Um reservatório duplo, cercado por 5 pórticos, exatamente como relatado em João 5. As dimensões, a estrutura, os degraus, tudo corresponde. E inscrições encontradas no local confirmam que era usado para rituais de purificação, exatamente como a Bíblia indica. E chegamos ao quinto lugar, o mais tocante de todos, a Igreja do Santo Sepulcro, construída originalmente no ano 326 pela imperatriz Helena, mãe de Constantino. Este templo marca o local onde, segundo a tradição mais antiga do cristianismo, Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Escavações recentes, inclusive em 2016, quando a tumba foi aberta pela primeira vez em séculos, confirmaram que a estrutura rochosa sob a igreja é uma tumba do primeiro século, do tipo usado por famílias abastadas judias. As datações por carbono 14 e análises geológicas confirmam. Este pode realmente ser o lugar onde a maior história de amor da humanidade aconteceu. Cada pedra tem uma história. Cada história tem um versículo. O Muro das Lamentações nos leva a Lucas 19, 41, 44, onde Jesus, contemplando Jerusalém, chorou e profetizou: Virão dias sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Apenas 40 anos depois, em 70 d.C., o general romano Tito cumpriu essa palavra, destruindo o templo. Mas o muro externo permaneceu como Deus prometeu. Sempre um remanescente, sempre uma esperança. Cafarnaum é mencionada diversas vezes nos evangelhos. Mateus 4,13 nos diz que Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Foi ali, na sinagoga que ainda está de pé, que Jesus expulsou um espírito imundo, conforme Marcos 1, 21, 28.
Foi na casa de Pedro, agora protegida por uma igreja moderna em forma de nave, que Jesus curou a sogra de Pedro, como relata Marcos 1, 29 e 31. Caminhar por aquelas ruínas é pisar onde o Mestre pisou. Os manuscritos do Mar Morto não são mencionados diretamente na Bíblia, mas confirmam toda ela. Entre os rolos está o livro de Isaías, completo, datado de cerca de 100 a.C. Quando comparado com nossas Bíblias modernas, o texto é 99% idêntico. Isaías 53. A profecia do servo sofredor que os cristãos reconhecem como Jesus está lá, palavra por palavra, escrita séculos antes de Cristo nascer. Como não se maravilhar? O tanque de Betesda é o cenário de João 5:1-9, onde Jesus curou um paralítico que esperava há 38 anos por um milagre. Jesus perguntou: "Queres ficar são?" E então ordenou: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." O homem foi curado instantaneamente. Por séculos, críticos duvidaram da existência desse tanque. Hoje, você pode descer os degraus de pedra, tocar as colunas e perceber. João não inventou nada. Ele estava lá. Ele viu. A Igreja do Santo Sepulcro nos transporta para o coração do Evangelho. Mateus 27:33 diz: "Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira." João 19:41 complementa: "No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo." A arqueologia confirma. Aquela área, fora dos muros antigos de Jerusalém, era uma pedreira abandonada usada como jardim funerário. E a tumba, escavada na rocha viva, corresponde exatamente às descrições dos evangelhos. Vamos olhar mais de perto o que a arqueologia nos entrega. No Muro das Lamentações, as pedras da base, chamadas pedras herodianas, são blocos colossais de calcário, algumas pesando mais de 500 toneladas. Os arqueólogos identificaram marcas de encaixe, sinais dos trabalhadores e moedas romanas entre as camadas, confirmando a datação. Quando você coloca a mão sobre essas pedras, você está tocando o que Jesus viu, o que os apóstolos viram. A história não é teoria, ela está ali, sólida, fria, real. Em Cafarnaum, a sinagoga de basalto negro repousa sobre fundações ainda mais antigas, do século I, exatamente quando Jesus pregava. Arqueólogos encontraram ânforas, moedas, anzóis de pesca, confirmando que era uma comunidade de pescadores. A casa de Pedro, venerada desde o século I como local sagrado, tem grafites nas paredes em aramaico, grego e latim pedindo "Cristo, tem misericórdia" e mencionando Pedro pelo nome. Gerações de cristãos primitivos sabiam: aqui o Senhor habitou. Os manuscritos do Mar Morto são a evidência mais dramática. Imagine, rolos de couro e papiro, escritos entre 250 a.C. e 68 d.C., sobrevivendo em jarros de cerâmica. O rolo de Isaías, com mais de 7 metros de comprimento, está exposto no Museu de Israel. Especialistas em paleografia, o estudo de escritas antigas, confirmaram a autenticidade. E o que eles encontraram? Que o texto do Antigo Testamento foi transmitido com fidelidade impressionante. A palavra de Deus não foi corrompida pelo tempo. No tanque de Betesda, as escavações revelaram 2 grandes reservatórios retangulares, separados por um muro central, cercados por 4 pórticos nas laterais e um quinto no muro divisório, exatamente os 5 alpendres que João descreve. Inscrições em grego falam de curas e rituais de purificação. Restos de colunas, degraus de pedra desgastados, canais de água. Tudo confirma que este era um local de grande movimento onde enfermos buscavam esperança. João não inventou, ele documentou. E a Igreja do Santo Sepulcro, quando a tumba foi aberta em 2016, especialistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas examinaram a rocha. Descobriram que a laje de mármore que cobre a tumba está lá desde pelo menos o ano 345 d.C., confirmada por datação.
Mais importante, a estrutura rochosa sob o mármore é típica de tumbas judaicas do período do Segundo Templo. As marcas de ferramentas, o estilo de corte, as dimensões, tudo corresponde. E a localização, originalmente fora dos muros da cidade, também se confirma por escavações. A tradição mais antiga do cristianismo apontou este lugar, e a ciência diz: sim, é possível, é provável, é real. Agora, faça uma pausa. Respire fundo. O que tudo isso significa para você, para mim, para a nossa caminhada com Deus? Significa que a nossa fé não é cega. Ela tem fundamento. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ele está nos desafiando a verificar os fatos. E os fatos estão lá, à luz do dia, acessíveis, documentados. O Muro das Lamentações nos ensina que a palavra de Deus se cumpre. Jesus disse que o templo seria destruído e foi. Mas Deus prometeu que sempre haveria um remanescente de Israel e há. As profecias não falham. Cafarnaum nos lembra que Jesus não foi um mito, uma lenda ou uma alegoria. Ele foi um homem real, que caminhou por ruas reais, curou pessoas reais, ensinou em sinagogas reais. Ele deixou pegadas, e essas pegadas ainda estão visíveis. Os manuscritos do Mar Morto nos dão certeza. A Bíblia que você tem em casa é confiável. As profecias sobre o Messias, escritas séculos antes de Jesus nascer, estão preservadas, inalteradas. Isaías 53 não foi inventado depois, estava lá, esperando o cumprimento. O tanque de Betesda nos mostra que Deus se importa com os detalhes. João não precisava mencionar 5 pórticos, mas ele o fez, porque estava lá, porque viu, porque testemunhou. E isso nos ensina, cada palavra da Escritura é cuidadosamente escolhida, precisa, verdadeira. E a Igreja do Santo Sepulcro? Ah, amigo, amiga, essa é a evidência que muda tudo. Porque se Jesus realmente foi crucificado, sepultado e ressuscitou, então tudo, absolutamente tudo, muda. Nossa dor tem sentido, nosso pecado tem perdão, nossa morte tem esperança. A tumba vazia não é só um fato arqueológico, é a porta aberta para a eternidade. Agora, convido você a fechar os olhos. Respire fundo. Imagine-se diante do Muro das Lamentações ao anoitecer. Suas mãos tocam as pedras frias, e você sente o peso de 2000 anos de orações. O vento sopra entre as fendas, carregando sussurros de gerações que choraram, esperaram, confiaram. Agora, você está em Cafarnaum. A brisa vem do lago, trazendo o cheiro de água fresca e capim. Você caminha pelas ruínas de basalto e quase pode ouvir a voz de Jesus ecoando: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." O sol se põe, pintando o céu de laranja e rosa, e você entende. Aqui, o infinito se fez próximo. Você está diante de um manuscrito antigo, protegido por vidro. As letras em hebraico, escritas à mão há mais de 2000 anos, falam de um servo sofredor, ferido por nossas transgressões. E você percebe, Deus planejou tudo antes que o tempo começasse. Você desce os degraus do tanque de Betesda. A água não está mais lá, mas a pedra ainda está. E você imagina o paralítico esperando até que Jesus pergunta: "Queres ficar são?" E você sussurra: "Sim, Senhor, quero." E finalmente você entra na Igreja do Santo Sepulcro. Velas tremulam, incenso sobe. Você se ajoelha diante da tumba vazia e o coração dispara. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E porque ele vive, você também viverá. A arqueologia confirma o que a fé sempre soube. Deus agiu na história. Ele não é uma ideia abstrata, uma filosofia consoladora ou uma tradição cultural. Ele é o Deus que desce, que encarna, que toca, que cura, que morre, que ressuscita. Mas aqui está a revelação final, a surpresa que prometi.
O lugar mais importante não é nenhum desses 5. O lugar mais sagrado não está em Jerusalém, não está em Cafarnaum, não está em caverna alguma. O lugar mais importante é o seu coração agora mesmo. Porque Jesus disse em João 4, 23, 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os lugares físicos são preciosos, são testemunhas, são convites, mas o verdadeiro templo não é feito de pedras, é feito de vidas rendidas, corações quebrantados, almas sedentas. Você não precisa viajar para Israel para encontrar a Deus. Ele está aqui, agora, onde quer que você esteja. A arqueologia nos mostra que ele esteve lá. A Bíblia nos diz que ele está aqui, e a fé nos garante que ele estará conosco para sempre. A grande surpresa é esta. Enquanto milhões sonham em peregrinar à Terra Santa, Deus sonha em peregrinar pelo seu coração. As ruínas externas confirmam a palavra, mas é o templo interior, você, que Deus deseja habitar. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas na verdade, ela está apenas começando. Espero que esses 5 lugares tenham fortalecido sua fé, acendido sua esperança e despertado em você o desejo de conhecer mais profundamente o Deus que age, que fala, que permanece. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu a presença do sagrado nestas palavras e imagens, deixe seu like. Ele nos ajuda a levar esta mensagem de fé e esperança a mais pessoas que precisam ouvir que Deus é real, que sua palavra é verdadeira e que Ele está perto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que unem fé, história e experiência espiritual. E se você conhece alguém que está em busca de provas, que precisa de fortalecimento ou que simplesmente ama a palavra de Deus, compartilhe este vídeo. Espalhe a luz. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que caminhou por Cafarnaum e ressuscitou em Jerusalém, abençoe você, guarde você e faça resplandecer o rosto sobre você. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima jornada. Fique em paz. E lembre-se, onde quer que você esteja, Deus está com você. Amém.